algumas aulas que falaram sobre o corpo. Deixa eu recordar aqui, em nome de Jesus. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4 foi falado acerca do corpo. Aula 5, aula 6, aula 7, aula 8 e aula 9 foi falado acerca da alma. E agora, aula 10, 11 e 12, falará do espírito. E hoje, na aula 10, falará sobre o espírito, o âmago da vida humana. Tá? E para esta aula, o presbítero Maurício vai estar ministrando, mas antes dele subir ao altar, nos dá a honra da sua presença nesta noite, irmão Makoto, que está aqui pela primeira vez. Ele mudou aqui para o nosso estado. Ele já conhece o nosso ministério, esteve já em algumas igrejas nossas, tá? Mas agora vai estar morando aqui em Toyama, é isso, irmão Makoto? Em Toyama, a princípio, né? Glórias a Deus. Tá? Mas sempre que precisar, estamos à disposição, meu irmão. Tá? Estamos felizes, irmãos? Vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fique à vontade. Vamos ver se eu pego uma revista do senhor ali para acompanhar a nossa aula em nome de Jesus. Presbítero Maurício, por favor. Amém? Cumprimento a amada igreja na santa maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes mais uma vez de estarmos na casa do Senhor. Hoje é uma lição onde nós estaremos estudando a lição de número 10. Cumprimento também aqueles que estão na plataforma, nos assistindo também. Que Deus venha estar abençoando a cada um nesta noite. E que meu desejo é que o Espírito Santo venha falar com cada um que está aqui nesta noite. E com aqueles que estão vindo também para a casa do Senhor. Que nós possamos estar assim, orando pela vida deles. Então a lição de número 10 dessa noite vai estar falando sobre espírito ou âmago da vida humana. Que Deus assim venha estar nos abençoando nesta noite. Então o texto áureo que nos fala aqui e se encontra, fala: peço da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que entende o céu, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia, glória a Deus. E a verdade prática: uma vez livre, a nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos estar aprendendo aqui sobre o espírito e o âmago da vida humana. Então a palavra leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1 e João capítulo 4, versículo 24. Pediria para o presbítero Amarildo, por gentileza, poderia estar fazendo essa leitura? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele é espírito. O que importa que nós adoramos ele em espírito, em verdade. Então Deus, ele formou o homem para estar adorando a ele. Deus formou o homem para estar assim, estando cada dia mais buscando a presença dele. Então vamos ver aqui nesse estudo que Deus formou o homem para estar ali adorando a ele. Então, depois de estudarmos a alma e as suas faculdades,
estudaremos o Espírito, a principal entidade ou elemento constitutivo do homem, a parte imaterial, através da qual estabelecemos a nossa comunhão com Deus. Então vamos ver que Deus ele nos criou para nós podermos ter essa comunhão com Ele. Mas infelizmente nós podemos ver que o pecado que entrou no mundo nos separou da presença de Deus sobre as nossas vidas. E o pecado está até hoje dentro de nossas vidas. Então nós só vamos ser livres, libertos, quando nós começarmos realmente buscar a Ele em espírito e em verdade, como nós lemos aqui na leitura, né? E quando nós realmente nos entregamos na presença de Deus e deixar que Ele realmente venha conduzir as nossas vidas. Porque nós somos feitos homens para adorar a Ele. Então, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Então, por isso que é importante, né, esse estudo de hoje, nós podemos estar nos entregando realmente na presença dEle. De corpo, alma e espírito. Amém? Então, a introdução nos fala assim: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. A palavra-chave é Espírito. Amém? Então o Espírito é a fonte de vida recebida do Criador, que usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os sentidos físicos que funcionam como a porta de comunicação da alma com o mundo exterior. Então, Gilberto e Euríquio, eles comparam o espírito à alma. O espírito é uma janela aberta para o céu, que dá ao homem condições de sentir a presença de Deus. Por isso, entendemos que o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhados com a alma e inseparável dela. Então, ouvi hoje o trecho que colocaram e fala essa parte aqui, né, que o nosso espírito, ele é a janela, né, para nós podermos estarmos tendo um contato com Deus, né, e Deus se relacionando com o homem. E é muito importante, né, a nossa alma, né, o nosso espírito está tendo um contato com Deus, né, e deixar que realmente, né, Deus ele venha nos conduzir. E nós vamos ver aqui que muitas coisas, né, acontecem em nossas vidas quando nós não deixamos Deus trabalhar em nossas vidas. Né? Então, o primeiro tópico vai falar assim: o sopro divino, a conceição do Espírito. Primeiro, o fôlego da vida. Quando Deus criou o homem, né, Ele sopra em nós o fôlego da vida. Nosso irmão Fernando pode estar lendo, por gentileza? Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produzam. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é, por ele, transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano.
entranhando com a alma e inseparável dela. Obrigado. Então podemos ver aqui, amado, que o Espírito não é o fôlego da vida, mas foi dada no momento do sopro divino. No momento a qual Deus fez aquele boneco, fez o homem do barro, né? Nós podemos ver que ali Deus ele soprou o Espírito dentro de nós, né? Antes éramos apenas matérias em estado de inércia, o corpo formado de pó, enquanto todos os demais seres vivos passaram a existir por meio da ordem verbais produzida por Jesus. Água, haja terra, haja peixe, haja animais. Então foram seres viventes, foram seres que realmente Jesus verbalizou, mas nós não. Nós tivemos o toque de Jesus. Jesus tocou em nós. Jesus fez ali daquele barro um boneco. E não ele só tocou em nós, como ele soprou o seu fôlego de vida sobre cada um de nós. E hoje nós temos aqui esse sopro de vida dele dentro de nós. É isso que nos faz hoje andar, pensar, amar, adorar a Deus, ter os sentimentos. Tudo está ligado nele, né? E é por isso que ele fala que ele ainda procura os verdadeiros adoradores. E eu falo aqui, através desse estudo, que nós temos 4. Nós somos formados tricotômicos: corpo, alma e espírito. Mas nós também temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos em 4. Aqueles que estão ali fora ainda não têm o Espírito Santo de Deus, mas tem o Espírito do homem. E nós, quando nós aceitamos a Jesus, morremos nas águas e ressuscitamos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E é o Espírito que nos guia o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos fazer. É por através do Espírito Santo que nós vemos que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos, independentemente de Deus na nossa vida. O homem, nós vamos ver aqui mais na frente, que o homem ele faz as coisas por forças, mas acaba se dando mal. E quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, nós vamos ver que as coisas começam a andar totalmente perfeita, totalmente realmente da vontade dele. E é isso que nós devemos aprender, né? A sermos o que é obediente a Deus. Antes eram apenas matérias em estado de inércias, o corpo formado do pó, enquanto todos os demais seres vivos passaram a existir por meio da ordenança verbais de Deus. O homem recebeu vida por uma comunicação. Veja bem, nós tivemos uma comunicação de Deus sobre nós. Deus, ele realmente conversou com o homem naquele momento. Ao momento que ele soprou o fôlego de vida, vemos que aquele boneco ele se tornou vida. E ali Deus começou a trabalhar na vida daquele homem. Ali Deus, podemos ver que Deus ele visitava aquele homem todos os dias no jardim do Éden. Nós tínhamos ali uma comunicação com Deus, né? Então, é importante cada dia mais nós vemos isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 24, nós vamos ver a formação da terra. Como Deus formou a terra, como Deus formou os animais e depois como Deus fez o homem, né? O homem e a mulher, né? Houve ali o sopro de Deus sobre as nossas vidas. Então, né, o fôlego de vida, que é a palavra de Deus que nos traz aqui, então ela traz o quê? A esperança para o homem, de que ainda existe um Deus que está acima de todas as coisas e nos cuida de cada um de nós. Amém? Então, o 2 que fala assim, a singularidade do Espírito Santo. Irmão, querem, por gentileza? Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias diz que o Deus formou o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representando pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus.
que o deu e retornou do Espírito para Deus, se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou má. Neste texto, como em outros, o termo hebraico para espírito, representativos dos dois elementos espirituais, da mesma sorte que em diversas passagem, nefestes, alma, e é tomada pelo todo imaterial. Amém. Glória a Deus. Farinha, pode ler para mim Lucas 16, 23, versículo 23 e versículo 25. Irmã Márcia, por gentileza, Apocalipse 24. Irmã Meire, Gênesis 35, 18. Irmã Hang, 1 Reis, capítulo 17, versículo 21. Podemos ver aqui que a apreensão e compreensão do sobrenatural só pode ocorrer por meio da fé para revelação ser completa e suficiente na vida do homem. Então, vamos ver aqui que a singularidade do Espírito dentro de nós só pode ser realmente movida pela fé. É a fé que vai realmente nos trazer a certeza de que o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar dentro de nós e em nossas vidas. É através da fé. É através da onde nós estamos buscando realmente a presença de Deus. Então, Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16. Vinte 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E o 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então nós estamos vendo aqui que a palavra aqui fala do Lázaro e do rico, onde aquele se orgulhava, era muito rico, estava pegado no seu dinheiro, e vimos que Lázaro, ele subiu para os céus porque ele era simples, ele era humilde, ele era uma pessoa que realmente estava ali na presença de Deus. Vimos que o homem rico, ele estava ali, mas ele estava observando tudo, ele estava vendo todas as coisas que acontecem. Então nós vemos aqui que o presbítero Amarildo, ele sempre prega aqui, quando nós vamos para o inferno, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que estão afastados da presença de Deus, eles vão ter o quê? Os 5 sentidos, o fato, o tato, a visão, o paladar, e aí vai. Então, amados, vamos tomar cuidado. Se nós não queremos ir para o inferno, então vamos buscar sempre estar na presença de Deus, com a nossa humildade. A palavra de Deus fala que nós devemos ser humildes na presença dEle. E nós temos que, cada vez quando nós nos chegarmos perante ao trono da graça, nos prostrarmos a Ele com a nossa humildade. Não com arrogância, não com ignorância, mas saber buscar a presença de Deus. Amarmos a Deus como amamos a nós mesmos. E Ele mesmo fala, amarmos o nosso próximo como nós também amamos a nós mesmos. Ou seja, Deus ele trabalha muito no sentido do amor, de nós sermos humildes para com os outros. E assim Ele trabalha na vida do ser humano. E o Espírito Santo ele está dentro de nós para nos ensinar o quê? A sermos humildes. Para nos ensinar cada dia mais a entender o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que nós sejamos também amados e também como nós devemos ser, transmitir esse amor para o próximo, para que eles sintam também que Deus o ama também. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Irmã? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós estamos vendo aqui que Gênesis fala que
né, eles viram ali as almas debaixo ali do trono, aqueles que não rejeitaram, aqueles que rejeitaram, aliás, a marca da besta, aqueles que pregaram a palavra do Senhor, sofreram, levando o Evangelho de Cristo, todos estavam ali guardados, né? Estávamos ali, né, esperando o dia, né, que Deus vai dar ali a vitória para eles. Mas aqueles que realmente rejeitaram, né, estão no lago do inferno. Então podemos ver que quando nós morremos, aqueles que estão na presença de Deus, o espírito e a alma vai perante ao Deus que pertence a Ele. Amém? Então o nosso espírito e a nossa alma vai para com o Pai. Vai estar perante ao Pai. Então podemos ver aqui que Gênesis capítulo 35. Quem que eu pedi para ler? Gentileza? 35, 18, né? Gênesis 35, versículo 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Amém? Glória a Deus. Podemos ver aqui que o profeta, ele rogou a Deus porque aquele menino ele já estava morto. Aquele menino já estava faz tempo, algumas horas morto ali, né? E quando o profeta foi ali, ele rogou a quem? A Deus, para que a alma daquela criança voltasse. Então podemos ver aqui que tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra, nós temos que pedir para Deus. Porque é Ele que está no controle de tudo. É Ele que está no controle da nossa vida. A alma e o espírito pertencem a Ele. Então por isso que nós devemos cada dia mais estarmos na presença de Deus. Embora o texto bíblico mais apresenta o homem como unidade, ou seja, um só, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem a informação suficiente de distinção entre os elementos materiais e imateriais. E quanto a esses, segundo o aspecto a diferença entre a substância da alma e do espírito, como Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Deus forma o Espírito Santo dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representando pela boca, ao espírito e a alma. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei da angústia do meu espírito. Então podemos ver aqui que Jó estava falando da angústia que ele estava passando, daquilo que ele estava passando, pelas lutas que ele estava passando. Foi citado aqui, não sei se foi sábado ou domingo, né? A luta que Jó teve, né? Quanto a Satanás foi até ali Jesus Cristo e Deus permitiu que ele viesse à terra e tocasse em tudo que Jó tinha, menos na vida dele. Então podemos ver aqui que Jó, ele fala aqui sobre o que estava acontecendo sobre ele, né? Então há também o conhecido o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 27. E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então quando nós morremos, né, esse corpo, ele vai voltar para a terra. Mas o espírito, né, vai voltar para Deus. Né? Então vai haver uma separação do corpo e do espírito. Né? Essa separação, né, é para aqueles que estão realmente nos caminhos do Senhor. Então o nosso espírito e a nossa alma, aqueles que estão realmente buscando cada dia mais ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus, né? Aqueles que estão realmente estão lutando para cada dia mais estar nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus nos fala, né, que no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós teremos aflições, né? Teremos lutas, teremos problemas, teremos dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, nós podemos dizer que todos aqueles que realmente estão no caminho do Senhor, vai ter lutas, vai ter perseguição, mas aquele que vencer,
vai estar perante o trono da graça. Corpo, alma e espírito. Porque o nosso corpo, como foi falado aqui, ele vai ser restaurado, vai ser glorificado. E nós vamos subir com esse corpo para lá para cima. Mas é para aqueles que estão realmente buscando a presença de Deus. Para aqueles que realmente creem. Nele, a referência ao Espírito, Roach, é presentiva dos dois elementos imateriais, como acontece em a passagem de Gênesis 45. O retorno do Espírito para Deus ocorre junto com a alma, como eu acabei de dizer agora, consciente das ações humanas, boas ou más. Então vai depender daquilo que nós estamos fazendo aqui na terra, boas ou más. Irmã Regiane, pode ler Lucas, capítulo 16, versículo 26 e 25 para mim, por favor? Irmã Sarinha, Apocalipse 24. Já foi lido também, né? Irmã Regiane, Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo Isso. morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Só o 22? Até 25. Até o 25? Isso. Para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E o Antardes que é isso aqui? E o Arde ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao lado Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. E esta chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembrai-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Amém? Obrigado. Então podemos ver aqui, amados, né? Mesmo aqueles que fazem o mal e o ruim, né? Eles vão sofrer, né? Aqueles que fazem o mal, como nós acabamos de ver aqui a leitura que a irmã fez, né? Do homem rico, que ele estava ali atormentado naquele lago de chamas, mas ele olhou para cima e ele viu ali que aquele homem pobre lá estava ali, né? Tranquilo, calmo. Por quê? Porque, né, vimos aqui que ele representa aqui aqueles que realmente estão buscando a presença de Deus, aquele que realmente está ali, né, lutando para estar trabalhando na obra do Senhor, né, com humildades, sem ganância no seu coração, sem maldades. Então essas pessoas vão ter, né, esse descanso eterno, né, como nós lemos aqui agora, né, como o Lázaro estava aqui, né, tendo esse descanso, né, perante, né, ali Deus. Então podemos dizer, amados, que eu creio que cada um de nós não queremos ir para o lago do fogo, queremos? Né? Então por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos cada dia mais nos humilhar na presença de Deus. Estamos cada dia mais buscando a presença de Deus, nos humilhando na presença de Deus.
né? Para que assim a nossa alma, o nosso corpo, né, e o nosso espírito venha cada dia mais sendo abençoado por Deus, né? Não só a nós, mas o nosso lar, a nossa família, né? Que nós possamos conseguir trazer para os caminhos do Senhor. Mas isso vai através do nosso testemunho. Isso vai através daquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque a palavra de Deus fala, o que nós plantamos aqui, nós vamos colher amanhã. Então o que nós estamos plantando hoje? Nós estamos plantando o amor, nós estamos realmente levando a palavra do Senhor, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor fala, ide pregai a toda criatura a minha palavra, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Porque aqueles que estão ali fora estão precisando de libertação. Estão presos no laço de Satanás. As suas almas, os seus espíritos estão indo para a droga, para a prostituição. E nós temos que o dever de levar a palavra do Senhor para salvar essas almas. Para que eles sintam também o desejo de ir para esse gozo, né? Para estar indo ali com o nosso Pai. Para que não venha sofrer depois, mais tarde. Então nós precisamos muito estar, né, pensando nisso. Então vamos ler ali também Mateus capítulo 11, versículo 25. Irmão Fernando, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 25. Então, enquanto o irmão procura aí, eu vou estar lendo aqui. E a parte apresentado a todo, ou as escrituras, utilizam uma linguagem polidiana e não de rigorismo científico, pois a revelação busca alcançar todas as pessoas de todas as culturas e épocas. Então podemos dizer aqui que a palavra fala que nós devemos alcançar todas as criaturas de todos os lugares, tanto não importa a época, mas nós temos que buscar essas pessoas. E se encontra ali em Salmos de número 119, versículo 130, né? E também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Então a literatura bíblica não pretende satisfazer orgulhos dos sábios e instruídos desse mundo. Mateus capítulo 11, versículo 25, por gentileza. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Amém? Então Deus, ele revelou a quem? Foi aos sábios? Deus revelou aos pequeninos, aqueles que não tinham cultura, aqueles que realmente estavam ainda começando a caminhar no Evangelho de Deus. Nós podemos ver aqui que Pedro, ele era um pescador, ele não era homem de estudo. Como aqueles outros homens que eram pescadores, eles não eram homens de estudo. Mas Deus os capacitou, Deus chamou eles, e eles foram grandes homens de Deus ali. Eles ensinaram até aqueles doutores, aqueles que realmente tinham conhecimento da palavra. Tinham conhecimento, mas não tinham a presença de Deus na vida deles. Nós vemos aqui um exemplo de Pedro, quando ele chegou na Porta Formosa, que aquele mendigo pediu o que para ele? Pediu umas moedas. E ele falou: eu não tenho o que tu está pedindo, mas eu tenho muito mais. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus dentro dele. É essa presença que nós temos que andar dentro de nós. É isso que nós temos que mostrar para o mundo ali fora, que nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque a palavra de Deus fala lá no versículo 2, capítulo 27, que nós somos formados como um boneco, e Deus, ele soprou o fôlego de vida dentro de nós. É esse sopro que tem que continuar dentro de nós. Esse sopro ainda tem que continuar dentro da vida do homem, para que assim nós possamos realmente testificar de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque o homem foi feito, criado, imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, na literatura neotestamentária, dois textos simples se destaca. Primeiro, vamos ler ali em terceiro, a tenue divisão. A tenue divisão. Presbítero Marido, pode ler para mim? Só uma observação do 2, presidente. Oi. Só uma observação desse 2, da singularidade do Espírito, que eu creio que ela é muito importante a gente falar. Que aqui nós vamos ver alguns textos do Antigo Testamento, como foi mencionada a palavra ruach,
né, que é usada para espírito no Antigo Testamento, mas em determinados pontos do Antigo Testamento, quando você faz uma exegese do texto, muitas das vezes não é só a interpretação como espírito, mas nós vamos entender ela também como alma. Então é importante fazer que nem aqui em Eclesiastes 12:7, quando foi falado em o pó volte à terra, como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui a palavra que está escrito no seu original é ruach, que ela tanto pode ser em determinados pontos interpretada como espírito, como também como alma. Por isso que muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade de entendimento. Por exemplo, esse texto aqui mesmo de Eclesiastes 12:7, muitas pessoas questionam que a alma e o espírito vão se separar. Por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que o corpo, né, ele volte à terra como era, e o espírito que Deus deu volte a ele. Aí entra a questão, e a alma? Então, quando você usa o texto, a palavra do original ruach, que está aqui nesse texto de Eclesiastes 12:7, está falando tanto da alma como do espírito. Então, aqui na verdade, a salvação é pela graça mediante a fé, né, como foi falado, não é pela bondade, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu faço caridade que eu vou ser salvo. A salvação, em primeiro lugar, ela vem pela graça mediante a fé. Em segundo lugar, que nem foi citado o texto de Lázaro, né, do rico e do Lázaro, o rico, no caso, não é que ele foi para o inferno, né, só um esclarecimento, que às vezes as pessoas acham que é porque ele era rico, por isso que foi para o inferno. Não. Ele não foi para o inferno não foi porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele não cria, ele não acreditava, ele viveu uma vida dissoluta. Agora, já Lázaro, ele não foi para o céu porque ele era pobre, não, ele foi porque, apesar de ser mendigo, ele viveu uma vida crendo nas promessas do Senhor, então ele tinha fé, ele caminhou mediante a fé mesmo diante da sua situação. Porém, é interessante nós falarmos sobre a questão do espírito da alma, que é o que propõe esse título, que é a singularidade do espírito. Em várias passagens nós vamos observar, por exemplo, a palavra do hebraico para alma, ela chama-se nefesh. Em alguns lugares vai estar determinado como alma, né? Não como ruach, mas como alma, né? Como nefesh. Em determinados pontos ela vai estar bem esclarecedora, né? E não tem como ter dúvida, conforme Gênesis 18 foi lido, 1 Reis 17:21. Então, só para ficar claro que em determinados pontos a palavra ruach, que nós vamos observar na sua leitura original, ela vai ter tanto sentido de espírito como de alma. E em determinados pontos ela vai aparecer apenas nefesh. Quando aparecer somente nefesh, ela está referindo somente à alma, né, que é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos. Tá? Então, eu creio, né, é uma crença, e eu acredito que o comentarista ele colocou essa aula, porque no Brasil tem surgido muitos comentários nos últimos tempos, que a alma separa do espírito e o espírito separa-se da alma. Né? Então, nós precisamos entender que não há uma separação da alma do espírito. Né? Eles foram feitos juntos, o espírito é o que testifica de Deus, a alma é o que testifica do mundo, e eles caminham juntos. Né? A única separação que há é do corpo, da alma e do espírito. Né? O corpo separa da alma do espírito, mas a alma e o espírito não se separam. Se um for para o céu, o outro vai para o céu. Se um for para o inferno, o outro também vai para o inferno. Tá? Então, é só para deixar um pouquinho claro a respeito disso, porque é o que propõe essa aula, esse tema, subtítulo aqui. Tá? Então, em nome de Jesus, para a gente compreender melhor, entendendo que a alma nos separa também do espírito, apesar deles serem singulares, né? Como diz aqui o texto. Ele é singular. A alma é o alma, o espírito é o espírito, porém eles não se separam. Cada um tem a sua função, né, no corpo, assim como Deus Pai, né, Deus Filho, Espírito Santo, cada um tem a sua função. Tá ok? Aí, o terceiro. Amém. Glória a Deus. Foi como eu disse também, né, ali, não sei se foi a Meri que leu, que nós falamos sobre o trono, onde a alma e o espírito estavam debaixo do trono da graça de Deus. Acho que foi a irmã Márcia que leu ali, Apocalipse 20, né, que a alma estava ali junto com o espírito. Então foi bem colocado aqui pelo presbítero Amarildo, né? E muitos aí acham que quando morre, né, o espírito se é separado da alma, né? Então por isso há essas divergências, tanto ali como foi falado aqui também lá no Brasil, né, que eles acham que quando nós morremos, o espírito volta para Deus e a alma fica aí sem saber para onde vai.
Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, amém? Então o terceiro que nos fala assim, obrigado, Pedrito, Então o terceiro que fala assim, tenue divisão. Deixa eu pedir para alguém. Amém. Foi para mim. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, verso 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinônica. O segundo texto, aliás, refere-se à tenue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Amém? Obrigado. Então nós podemos aqui que na literatura neotestamentária, dois textos sempre se destacam no estudo da tricotomia. O primeiro é a já citada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a referência paulina ao espírito, alma e o corpo. Demonstram que espírito e alma são substância distinta. E também, podemos ver aqui, os que objetam esse entendimento argumenta que Paulo não pretendia dividir o homem em três partes, mas apenas enfatiza a plenitude da santificação, ou que o apóstolo apenas quis dizer completamente. Essa visão revela mais uma atenção pessoal ao dicotomismo, que uma refutação bíblico-exegética consiste em principalmente diante de tantos outros textos que mencionam alma e espírito com nítida distinção. Como analisa Robles Mache, o modo mais fácil de interpretar o versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é como uma descrição da natureza humana, como constituindo de três partes, ou seja, corpo, alma e espírito. Então nós somos constituídos de três partes, por isso que nós somos chamados de tricotomia. Então, acrescenta também, Paulo aqui distingue três aspectos da personalidade do cristão: a sua vida em relação com Deus, através da parte espiritual de sua natureza, da sua personalidade ou alma, e do corpo humano, mediante a qual age e se expressa através do corpo e da alma. Paulo alista justa aqui para refatizar que é realmente a pessoa inteira que é o objeto da salvação, não só a metade. Paulo enfatiza aqui que nós temos que estar na presença de Deus o nosso corpo inteiro. Então é o corpo, alma e espírito, não só a metade. Mas nós temos que nos apresentar a Deus por inteiro. Não existe somente essa divisão. No segundo texto, que é Hebreus 4:12, as Escrituras referem-se à tenue divisão que há entre os dois componentes imateriais e identifica-se como um lugar de acesso possível. Somente a palavra de Deus ela pode penetrar dentro de nós. Então nós podemos aqui que o apóstolo Paulo ele afirma aqui que dentro de nós, lá no fundo, no âmago, não tem como nós entrarmos ali e tirarmos os pecados que estão dentro de nós, a não ser através da palavra. A palavra que vai entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, é ela que realmente vai estar ali trazendo
né, tirando esse pecado que está dentro de nós. Então, para que esse pecado venha sair de dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar mais, o que nós devemos fazer? É vir para a casa de Deus, é aceitar Jesus Cristo como nosso único exclusivo Salvador, e é deixar Ele trabalhar na nossa vida. É deixar 100% nós entregarmos na presença dEle a todos os nossos pecados, falar assim, eis-me aqui. Né? O que Paulo falou para Jesus? Senhor, tira esse espinho da minha carne. Que Jesus falou para ele, a minha graça te basta. Ou seja, para a gente continuar prosseguindo, caminhando nos caminhos do Senhor e sabendo que a palavra de Deus ela vai nos trazer a graça, ela vai nos trazer a paz, ela vai nos trazer simplesmente a alegria de nós estarmos na sua presença. Então é o ponto mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão intercalados. O que se tem então é que, apesar das discussões teológicas em torno da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem clara referência às três partes, distinguindo-as não apenas uma divisão entre alma e espírito, mas uma divisão das próprias substâncias distintas uma da outra. Então, onde nós vamos estar aprendendo agora? Segundo, espírito, pecado e santificação. Primeiro tópico, pecados do espírito. Irmã Márcia, pode ler para mim, por favor? Vamos ver aqui agora o pecado do espírito. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexo de pecados do espírito. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus assecrãs não cultivaram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração diante da capciosa e sistemática oposição. Precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Amém? Então aqui é um alerta para que o pecado ele não entre, né, em nossas vidas. E aqui temos o quê? Vigilância. Né? Por isso que lá em Mateus fala, né? Vigiai e orai. Né? Para que nós não entramos em tentação. Então vemos aqui que as escrituras geralmente apresentam um conceito geral do pecado. Principalmente porque a transgressão é um ato da pessoa como um todo. As suas consequências afetam a todo o ser, ou seja, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós pecamos, quando nós entramos em adultério, como foi falado aqui, que é o adultério da carne, também tem o adultério espiritual, né? São os dois que nós devemos tomar cuidado. Afeta quem? Não afeta só nós, afeta aqueles que estão do nosso lado, as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, os nossos filhos. Então, por causa do quê? Do pecado. Por isso que aqui, né, na palavra fala que nós devemos o quê? Ficar vigilante, orarmos, para que nós não venhamos pecar. E vimos aqui também, contudo, é possível extrair também referências específicas em relação a pecados que envolvem diretamente o corpo, como a prostituição e a alma, como os maus pensamentos que nós sempre, o inimigo tenta colocar em nossas cabeças, né? Os nossos pensamentos. E o espírito como o orgulho, veja bem, o orgulho, a soberba, a vanglória e a arrogância e a inveja, que está aí em Provérbios capítulo 16, versículo 18. Então o orgulho ele é do espírito, né? A prostituição ela é carnal.
com os maus pensamentos. Então vimos aqui, coloquei aqui, né, vou citar aqui, citando o exemplo da vida de Davi. O pastor Antônio Gilberto afirma que o pecado do espírito são, às vezes, piores que os pecados da carne. Aqui é um ponto de vista dele. Explicando, Davi cometeu um pecado da carne, terríveis, a ponto de dizer ao se arrepender pelo profeta Ananias: pequei contra o Senhor. Esse foi o pecado da carne. Por quê? Porque ele adulterou. Aí, além dele adulterar, ele mandou matar o marido da Betseba. Então foi um pecado ali que realmente, né, houve ali, né, entre ele da carne. Porque pequei contra o Senhor. Mas o pecado espiritual que ele cometeu foi pior, levando-o a confessar gravemente pequei. Então vamos ver ali em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 8. Irmão Fernando, por favor. 1 Crônicas, vamos ver aqui, né, o que Davi fala sobre esse pecado. O primeiro, que foi o pecado da carne, ele falou: pequei contra o Senhor, que se conta em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 1 Crônicas 21, 8. Vemos aqui que toda a iniquidade, ela é pecado. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Amém? Então ele reconheceu aqui que espiritualmente ele pecou contra Deus. Né? Então o pecado do espírito ele é grave. E vimos aqui que Davi ele reconheceu esse pecado. Né? Então ele conversa com Deus ali, ele dialoga com Deus, né? Para que Deus viesse o quê? Perdoar ele. Para que Deus viesse o quê? Estar ali sempre, né, do lado dele. Sarinha, abre 1 João, lá embaixo. Não é Evangelho de João não, tá? 1 João capítulo 5, versículo 17. Isso, 5,17. Toda justiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Amém? Obrigado. Então vemos aqui que os pecados do Espírito podem estar relacionados com o fato de estarem localizados na parte mais profunda do ser humano, por não serem os mais perceptíveis, não raro, ficam ocultos e causam terríveis males, além de prejudicar os seus autores, afetando e distrai e destrói muito relacionamento ao seu lado. Irmã Rami, 1 Tiago para mim, Tiago, capítulo 3. Vemos aqui o Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 16. Podemos ver aqui que nós estamos falando sobre o pecado do Espírito. Tiago 3.
capítulo 3, 13 e 16. Capítulo 13? 3, 3, né? versículo 13 e 16. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão, de sabedoria. 16. Porque onde há inveja e espírito facioso, há perturbação e toda a obra perversa. Amém? Então podemos ver aqui que a divisão nesse ponto, né? Que quem dá a sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Né? E às vezes o homem ele quer tomar a frente e fazer as coisas por ele mesmo. Então, segundo, raízes do pecado. Vamos estar falando um pouco mais sobre isso. As raízes do pecado. Irmã Márcia, pode ler? Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata dos processos de santificação que devem atingir o ser humano por inteiro, a ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo. Não nos parece aleatório. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. E no imaterial, é no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Amém? Então podemos dizer que pela confiança das suas próprias obras. Então a raiz do pecado ela está aqui dentro do nosso coração. Então por isso, né, que realmente o verdadeiro cristão, ele tem que saber realmente perdoar aquelas pessoas que estão do nosso lado, né, amar os nossos inimigos, mas não é de boca para fora, mas é daqui de dentro, do coração, da alma, do espírito, né? Ela tem que sair daqui de dentro, né, transbordar para fora, para que assim, né, a pessoa sinta que realmente aquilo que está saindo daqui de dentro é verdadeiro, né? Porque eu quero ser franco aqui, vamos dizer aqui o fato do perdão, que é uma coisa muito difícil da pessoa falar, que é o perdão. Mas esse perdão não é de boca para fora. Ô irmão, Fernando, eu te perdoo. Não, ela tem que vir daqui de dentro, né? Você tem que sentir ela sair daqui de dentro. Aí quando você sente aquilo sair daqui de dentro, você vai ver que as coisas ficam leves. Você não fica com aquele corpo pesado, com pensamentos negativos na sua mente. Com o relacionamento de mim com o meu pai, quando eu liberei aquele perdão. Eu senti algo saindo de dentro de mim, como se fosse uma pedra, né? E é isso que nós devemos fazer, né? E o texto ele fala isso, né? Para nós tirarmos esse pecado, o perdão, ele tem que vir daqui de dentro, né? Não de fora, mas de dentro do coração. Então o texto de 1 Tessalonicenses, versículo 23, ajuda-nos nessa reflexão, ao referir-se à santificação do espírito e da alma, do corpo. Paulo expõe um processo de santificação que não se contenta com o exterior. Pelo contrário, ela tem que se contentar por tudo, né? Nós temos que ser realmente, fazer como ele fez quando ele teve aquele encontro com Jesus, né? Ele se prostou-se no chão. Ali houve aqui uma entrega total para com Deus. Então realmente é dessa forma. Se nós queremos realmente tirar esse pecado, né, que está enraizado no nosso coração, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que nos humilhar perante o nosso irmão e pedir: olha, meu irmão, me perdoa, né, eu errei contigo, eu falei contigo. É assim, né, que nós vamos ver, que nós vamos estar sendo vencedor e nós estamos derrotando Satanás. É através da nossa humilhação. É através de nós estarmos realmente tirando aquela raiz que está dentro de nós, né? Então, começa no âmago do nosso ser espiritual. O que é âmago? É algo que está lá no fundo do coração. É algo que realmente jamais nós podemos fazer, a não ser quando nós buscamos a presença de Deus.
a não ser quando nós buscamos realmente a buscar a leitura da palavra de Deus e deixar que essa palavra ela entra dentro do nosso coração e ela começa a brotar ali dentro e começa a limpar esses pecados que tem dentro de nós. Então, é lá no fundo do âmago que nós temos que começar a limpar o nosso coração. Deixar que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar em nossas vidas. É deixar que realmente falar, Senhor, eu sou todo seu. E nós vamos ver que as coisas vão começar a mudar em nossas vidas. Mais profunda motivação. Não há espaço para legalismo ou farisaísmo em nossas vidas. Nesse ensino paulino, que reflete a doutrina bem enfatizada por Cristo em relação ao fariseus, que se orgulhava das suas práticas exteriores, ou seja, eles se orgulhavam por aquilo que eles estavam fazendo. Então Deus aqui advertiu a eles, né? Os fariseus confiavam nas suas práticas exteriores, como o jejum e os dízimos, enquanto o publicano apresentava-se o contrário, rogando misericórdia para com Deus. Então nós podemos ver aqui que os fariseus, quando eles davam os dízimos deles, quando eles jejuavam, eles saíam batendo no peito. Eles saíam falando, olha, eu jejuo, olha, o meu dízimo é maior do que aquele. Ou seja, humilhando aqueles. A palavra de Deus fala o que sobre jejum? Que quando nós jejuamos, não falamos nada para ninguém. Quando nós jejuamos, viemos para a casa do Senhor, lavamos o nosso rosto para que as pessoas não vejam que nós estamos de jejum. Somente Ele que nós devemos realmente mostrar o nosso jejum. Então esses fariseus estavam demonstrando isso para todos aqueles, se mostrando que eles eram o melhor, que eles eram o bom. Mas Jesus olhou aqui o coração daquele publicano, que rogando misericórdia para com Jesus, então ele voltou para a sua casa com a bênção nas suas mãos, porque Deus olhou o seu coração. Deus ali realmente viu que ele se humilhou na sua presença, e falou, olha, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E qualquer que mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Então por isso que nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Isso se encontra ali em Lucas capítulo 18, versículo 14. E Lucas também 18, versículo do 9 ao 3. Onde Deus fala que os fariseus estavam se orgulhando por aquilo que eles estavam fazendo. O grande erro dos judeus religiosos era confiar em práticas exteriores. Esse era o erro deles. Mas Cristo expõe os fundamentos da verdadeira santificação, que necessariamente deve começar do interior, pois do contrário não tem eficácia nenhuma. Se nós mostramos por fora que nós fazemos as coisas de Deus, não tem eficácia nenhuma. Mas se nós mostrarmos daqui de dentro o que nós fazemos para Deus, com certeza isso vai nos trazer não só alegria para os nossos corações, mas a nossa vitória. Mateus capítulo 23, versículo 26, irmão, pode ler para mim? Quero. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do seu corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém? Então Deus já estava falando ali de fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro, para depois, ele está mostrando aquilo que ele está fazendo. Então, amados, nós temos que limpar primeiro o que está aqui dentro de nós, todos os nossos pecados, o âmago que está aqui dentro, corpo, alma e espírito.
né, para que nós possamos ser santificados. Por isso que a palavra de Deus fala, para que nós venhamos nos santificar todos os dias. É ter renúncia das coisas que realmente oferece para nós ali fora. Então eu pediria para a irmã Hungry abrir o Romanos 8, 23 para mim, por gentileza. A irmã Regiane, 1 Pedro. Isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Irmã Márcia, Efésios 2, 1. Irmã Sarinha, Mateus 15, 19. Pedro. 1, 23. Amém? Então, vemos aqui que, enquanto o ato da criação deu-se do corpo ao Espírito, como nós lemos ali em Gênesis capítulo 2, versículo 27, a redenção acontece do Espírito ao corpo. Quem vai ler o Romanos 8, 23? Pode ler para mim, por favor? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Nós temos que ser regenerados pela palavra de Deus. Né? Nós temos que ouvir a palavra de Deus e deixar ela entrar dentro de nós. Então, sem Cristo, estávamos espiritualmente mortos em ofensas e em pecados. Sem Cristo, nós éramos mortos. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo entrar dentro do nosso coração, entrar dentro das nossas vidas, nós agora somos regenerados. Nós agora somos uma nova criatura. Nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? Jesus nos vivificou quando nós estamos mortos em ofensas e em pecados. E na parte imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aleluia. Podemos dizer que calúnias. Vemos aqui que tem um globo, né, dentro do nosso coração de pecados. Então o escritor de Hebreus menciona a raiz da amargura que brotando pode perturbar e contaminar a muitos. Então a amargura ela pode contaminar muitos, né, aqueles que estão com o coração contaminado. Então Donald Stark estende essa raiz de amargura como uma atitude de profunda ressentimento no coração, que continua a crescer, trazendo consequências para outras pessoas. Ou seja, a amargura que nós temos dentro do nosso coração, ela continua cada dia mais crescendo, né, em nossas vidas. Então por isso que a palavra fala que nós temos que vigiar e orar, buscar cada dia mais nos santificar, para que essa amargura que nós temos no nosso coração, ela venha sair. Mesmo que nós podemos falar, eu sou salvo, mas se você não tiver o seu coração limpo, nós não somos salvos. Nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que tirar realmente isso que está dentro do nosso coração, que está escondido, às vezes a gente nem sabe. Mas quando alguém pisa no nosso carro, ali já vem a ira, já vem os pensamentos errados. Por quê? Porque ela está escondida ali dentro. Está escondida e nós não podemos ver, a não ser a palavra de Deus. Então diz ainda que pode tratar de uma atitude de ressentimento,
amargo para com a disciplina de Deus. Em vez da humildade, submissão ao seu plano para nossa vida, o que se encaixa bem em pecados do Espírito com presunção, soberba e incredulidade. Né? Então, por isso que nós temos que tirar tudo isso do nosso coração. A soberba, a incredulidade, a inveja, o homicídio. Né? E nós temos que tirar tudo isso do nosso coração. E como é que nós vamos tirar? Lá em Hebreus 4, versículo 12, vai estar nos falando isso. Pode ver para mim? Uma meia? Perdão, irmão. Irmã Meire. Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Aqui está o segredo da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Ela que pode entrar dentro da medula e nos separar com uma espada de dois gumes, né? E ali tirar todos os pecados do homem e da mulher. É nós deixarmos a palavra de Deus entrar dentro de nós. É nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus, a palavra, venha lavar esse corpo pecador que somos nós, né? E deixar a palavra ela fluir em nossas vidas. Então, terceiro, vencendo o pecado. Nós vamos ver o segredo aí que foi a palavra, né, em Hebreus 4, 12. Né? Deixar a palavra. Irmão, pode ver para mim, mãe? Isso. Eu vou parar por aqui que já está dando o horário. Para ler o terceiro tópico? Isso, o terceiro tópico. Vencendo o pecado. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operado em nós. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo, essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é verdadeiro, o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Purifica-nos de todo o pecado, inclusive do espírito, pelo meio da graça, aperfeiçoando a santificação no termo de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão. Irmão Fernando, pode abrir para mim Romanos 8 e depois ler para mim Romanos 8, 2, 3 e 4. Eu vou estar lendo aqui, depois eu peço que o irmão lê, por gentileza. Então, vencendo o pecado, amados, quer dizer o quê? A força do pecado enraizado no nosso interior só é vencido quando deixarmos de confiar em nós mesmos e confiarmos em Deus. Aí sim, nós vamos poder ser vitoriosos. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, como tenho falado desde o começo. Né? É nós realmente deixar Deus trabalhar dentro de nós. É nós realmente deixar Deus tirar tudo aquilo que está dentro de nós, tirar todos os pecados que estão dentro de nós, e assim nós seremos vencedores. Enquanto nós queremos fazer por nós mesmos, enquanto nós queremos realmente fazer as coisas braçal, Deus ele não vai agir na nossa vida. Por isso que nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor. É nos humilhar na presença de Deus. Não é feio nós nos humilharmos na presença de Deus. Não é feio. Eu vejo aí tanto japonês quando
faz uma coisa errada, se ajoelha até no chão pedindo perdão para o chefe. Eu acho horrível isso. E nós não pedimos perdão para Deus. Não nos humilhamos para Deus, temos vergonha. Se nós queremos ser realmente vencedores, nós temos que deixar esse orgulho. Nós temos que deixar realmente, Deus trabalhar dentro de nós para que nós possamos ser vencedores. Deus é o do seu poder. Deus tem todo o poder salvador e santifica-nos todos os dias a nossa vida. Como ensina Paulo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 2, 3 e 4. Para mim, Fernando, por favor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. O que quer dizer aqui? Que Deus, Ele desceu para este mundo. Nós estamos em pecado pela lei, mas Ele pegou os nossos pecados, levou perante aquela cruz do Calvário e nos salvou. Então, os nossos pecados foram levados para Ele na cruz do Calvário. Então, nós podemos ver aqui que Ele se desfez, que Ele deu ali o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, pela lei. Mas a graça, ela veio, e hoje nós estamos na dispensação da graça. Hoje, realmente, nós somos livres para adorar ao Senhor. Então, o que nós devemos fazer é o quê? É deixar Deus trabalhar em nossas vidas. E quando nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, e não fazemos nada pelas nossas forças, nós seremos o quê? Vencedor, e o pecado será o quê? Derrotado, em nome de Jesus. Amém? Então eu agradeço essa rica oportunidade a qual Deus tem assim nos dado, e também a disciplina espiritual que nós possamos ter em nossas vidas, que nós possamos deixar realmente Deus trabalhar em nossos corações. Amém, irmãos? E que Deus fale cada dia mais melhor na vida de cada um de nós. Que nós possamos realmente nos entregar totalmente a Deus e saber que Deus, Ele requer de nós fidelidade, Ele requer de nós humildade, Ele requer de nós que nós realmente estejamos sempre na Sua presença e sermos o quê? Vigilantes, para que nós não venhamos pecar e nem falhar, mas que nós devemos crer no Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E 1 Tessalonicenses 5, 23, conforme Paulo ele nos ensina, que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, em todo o teu espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis. Quando Paulo escreve esse texto, irmãos, é interessante que não é por um acaso que ele escreve dessa forma. Foi o que foi falado aqui sobre as raízes do pecado também. Foi falado aqui um pouco, cadê o texto? Onde Paulo fala sobre a questão da santificação, atenua e divisão. Então, quando Paulo fala sobre essa questão da transformação, o que Paulo está nos ensinando é que não adianta a gente transformar de fora para dentro. Porque eu posso estar bem vestido aqui, terno, gravata, bonitinho, aparentemente para vocês sou santo. Mas externamente estou bonito, mas por dentro estou, muitas das vezes, podre. É o que o próprio Senhor Jesus, ele repreende os fariseus quando Jesus fala aos fariseus que o quê? Vocês são como um sepulcro caiados. O que é o sepulcro caiado? Hoje, irmãos, os sepulcros hoje são de mármores bonitos, Mas na antiguidade, o sepulcro caiado era aquele sepulcro, não sei se na época de Jesus era feito de barro. Eu me recordo, quando criança, algumas vezes que eu fui em velórios, e era feito ali o túmulo das pessoas que já partiram deste mundo, eram feitos de concretos.
E esses feitos de concreto, geralmente eles eram passados cal. Ou seja, é aquele pó branco, né, derretido na água, passava cal, e ali ficava um sepulcro caiado. Por fora bonitinho, branquinho, mas por dentro existia uma podridão, que era um cadáver que estava em momento de putrefação. Então Jesus, ele compara os fariseus a isso, né, que eles eram externamente bonitos, mas por dentro eram podres. Né? E a gente também no dia de hoje, né, como foi falado na aula de hoje, nós não devemos ser bonitos externamente. Né, irmãos? Você pode até ser feio externamente, vestida feia, né? Você pode andar até maltrapilho, mas se você é uma pessoa que tem uma transformação interna, ao seu falar, ao seu conversar, ao seu olhar, ao seu jeito de agir, as pessoas vão falar assim, poxa, essa pessoa, por mais que externamente ela é dessa forma, ela é uma extraordinária pessoa, ela é uma boa pessoa, ele é gente boa, ela é gente boa, não é assim que a gente fala? Então, eu geralmente, irmãos, eu não julgo ninguém pela sua exterioridade. Eu não olho as pessoas exteriormente e vou tirando as minhas conclusões. Se eu falar para você, meu irmão, que nós não julgamos as pessoas, nós vamos ser mentirosos, nós julgamos. Julgamos ou não julgamos? Olhando as pessoas e falando, poxa, essa pessoa aí, às vezes a primeira vez que nós nos encontramos, essa pessoa é uma boa pessoa, essa pessoa é uma má pessoa, pela forma dela falar, pela forma dela ser, pela forma dela agir. Só que a realidade, tem um ditado popular, né, que diz que a primeira impressão, pois é, e sempre é errado, sabia? A primeira impressão que nós olhamos, muitas das vezes ela está errada. Porque nós julgamos aparências. Nós julgamos as aparências exteriores. Então esse ditado, para nós que somos cristãos, ele não vale. A primeira impressão é que fica. Quantas pessoas lá atrás me julgaram? Quantas pessoas lá atrás nem me conheciam e me julgaram? Esses dias atrás, né, teve um irmão que me procurou, não da nossa congregação, mas de uma outra congregação, me abraçou e me pediu perdão. Eu falei, que é isso, meu irmão? Imagina. Eu te peço perdão se fiz alguma coisa. Ele falou, não, eu te julguei errado. Eu imaginei o Senhor sendo uma outra pessoa. E hoje eu vejo, né, quem realmente o Senhor é. Então, às vezes as pessoas julgam a gente pelas aparências, né? Tá, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, todo ser, a transformação tem que ser de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Não adianta transformar o corpo, alma e espírito. Tá? Pode até valer a pena, mas a pessoa que transforma só o corpo não resolve. A sua alma, o seu espírito são sujos, não resolve. Então tomemos cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Irmãos, lembrando que sábado agora é o nosso culto com círculo de oração. E no domingo nós teremos a ministração desta aula de número 11 em forma de pregação. Nós tivemos no domingo passado o presbítero Ricardo, ele falou sobre a questão da vontade e ele trouxe muito bem explicado na ministração, nós foi muito boa aula dele. Ele trouxe muito bem explicado acerca da vontade. Ele bateu o tempo todo no tema da aula de número 9, que foi a questão da vontade. O que comanda o ser humano, não é isso? Vontade, o que move o ser humano. Né? Então ele trouxe, baseado sobre essas vontades, foi muito boa explicação. Tá? E no domingo, se assim o Senhor nos permitir, nós queremos também trazer a aula de número 11. Como eu já expliquei, somente porque na semana que vem, dia 24, nós não teremos culto, tá? Nós cancelaremos por quê? Porque geralmente a véspera do Natal, as famílias se reúnem aqui. Apesar de ser domingo de semana, as pessoas se reúnem para fazer uma ceia, passarem um momento em família, entre amigos, né? Então nós vamos cancelar o culto da quarta-feira que vem. Então, uma coisa, semana que vem, dia 24, nós não teremos culto aqui, está cancelado. Mas nós teremos dia 31. Se o irmão quiser passar conosco aqui, é uma alegria. Então, nós teremos aqui um culto, o horário vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais tarde. Aí depois do culto nós teremos aí um banquete, tá? O irmão é nosso convidado, venha passar conosco. Tá? E depois está acabando aqui o final, se precisar a irmã levar o irmão lá em Torma, a gente leva, com o maior prazer. Aí eu levo o irmão lá na sua casa, porque provavelmente não vai ter mais tempo, não vai ter mais nada, eu levo o irmão lá em nome de Jesus. Tá bom? Tá, irmãos? Então,
Essa é a programação. Lembrando que sexta-feira nós temos ensaio do círculo de oração, nós temos ensaio dos varões. Em nome de Jesus, que vocês possam todos estar aqui, mas o principal fator da sexta-feira não é o ensaio, é a oração que nós temos das 7 às 8. Tá? Então estaremos aqui com a boca no pó, orando pela sua vida, pela tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos escolher a oferta, presente escolha para nós. Glória a Deus. Desliga o vídeo para nós, alguém.